Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 11 de maio de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. É a passagem das bodas de Caná, mas eu vou ler apenas o versículo 5. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, a doutrina que Tu nos enviaste, doutrina espírita, o Consolador prometido, e que hoje, na véspera do Dia das Mães do ano de 2024, nós possamos refletir e compreender o aspecto maternal dessa doutrina maravilhosa que Tu nos enviaste, Senhor. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, mãe, como todos nós sabemos, é aquele ser, aquela pessoa, aquele espírito que aqui na Terra foi incumbido por Deus para proporcionar a nós outros seres humanos, espíritos habitantes de mundo de provas e expiações, a nossa reencarnação. O Pai funciona. É bem verdade, né? Não existe geração, não existe reprodução sem a participação do gameta masculino. Mas quem gesta durante os aproximadamente 9 meses, 36, 37, 38 semanas, quem amamenta, quem nos alimenta nos primeiros períodos da nossa vida, é a mãe. Então ela gesta, ela amamenta e, se tudo correr bem, se nós tivermos, pela misericórdia de Deus, uma mãe que nos acompanhe ao longo da nossa trajetória, como encarnados, ela vai ser aquela cuidadora, aquela zeladora, aquela professora dos primeiros momentos, das primeiras etapas da nossa encarnação e também ao longo da nossa vida. E aí, como hoje é véspera do Dia das Mães desse ano de 2024, nós vamos trazer hoje aqui uma reflexão de como a doutrina espírita tem esse aspecto maternal. Por quê? Porque a mãe é essa, como nós acabamos de dizer, que cuida, que zela, que orienta, que corrige, que chama a nossa atenção, que muitas vezes faz a gente
refletir sobre como a gente está caminhando, né, na nossa vida. E todas essas funções a doutrina espírita exerce. E também a mãe, muitas vezes, é aquela que nos consola. Quando a gente se aborrece, quando a gente é menor, né, ainda em tenridade, e nas nossas aventuras, nas nossas brincadeiras, se machuca, cai, para quem que a gente corre geralmente? Né? Para ser consolado, para ser acariciado, acalmado, né? Ter o nosso coração asserenado, para o colo da mãe. E a doutrina espírita também tem esse aspecto, né? Por isso tem o nome, inclusive, de o Consolador Prometido. Então a função de consolação também é exercida pela doutrina. Então nós vamos ver aqui como, de fato, a doutrina tem todo esse aspecto maternal. E aí, eu escolhi aqui um texto que está no livro No Invisível, de Leon Denis. Eu vou pedir licença para ler esse trecho. É um trecho maravilhoso em que ele fala do espiritismo e a mulher. Então, o próprio Leon Denis já traça aqui, sem ele ter mencionado a função maternal da doutrina espírita, mas ele traça, de certa forma, um paralelo, embora ele destaque aqui nesse texto, nesse trecho do livro, a importância da mulher espírita, principalmente, né? A importância da mulher na nossa vida, na vida de todo ser humano, e sendo, né, espírita, tendo o conhecimento e aplicando, lógico, né, que não basta a gente ter o conhecimento, conhecer, né, a doutrina, saber os porquês da vida, as leis de Deus, a justiça de Deus, como funciona, lei de causa e efeito, reencarnação, tudo isso, e não tentar aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas relações, para que nós melhoremos, para que nós evoluamos. Então, se a gente só conhece, né, a gente não está aproveitando, como dizia, né, a ministra veneranda, numa das obras de André Luiz, né? Quem quer aproveitar? Então, às vezes, a gente tem um benefício, um cabedal, né, de ensinamentos, de conhecimentos que estão chegando até nós. Não estão apenas disponíveis, estão chegando até nós. Mas nós não estamos aproveitando. Então, lógico, ninguém vai do dia para a noite tornar-se espírito e virar santo. Tornar-se espírito e virar espírito puro. Não. A gente ainda vai ter momentos de fraqueza, de erro, né? Mas reconhecendo os seus erros, querendo mudar, querendo se melhorar. E essa é a função da doutrina espírita, com esse aspecto todo maternal. Que a mãe, quando vê seu filho errando, a nossa mãe, na encarnação, né? Ou as nossas mães nas encarnações. Quantas mães nós já tivemos, né? Elas, quando nos veem errando, elas nos chamam a atenção, nos alertam, nos orientam, nos corrigem, nos colocam de castigo. Por quê? Porque são más? São perversas? Não, porque elas querem o melhor para nós outros. Elas querem que nós sejamos cidadãos de bem, homens de bem, corretos, honestos, cumpridores das nossas obrigações, né? Espíritos que estão caminhando para um status, um nível melhor. Então, a mãe corrige o filho por isso,
Não é porque ela sente prazer né, demonstrar sua autoridade, né, ou ter o reconhecimento, né, de seus filhos como a matrona, né, da família. Não é nada disso. A mãe corrige o filho, orienta, coloca de castigo, educa, porque ela quer que seu filho seja um bom ser humano. E não é isso que a doutrina pretende com nós outros, enquanto espíritos, né? Então eu vou ler aqui o texto maravilhoso de Leon Denis no livro No Invisível, trecho desse livro em que ele intitula como O Espiritismo e a Mulher. Encontram-se em ambos os sexos excelentes médiums. Já começa falando da questão da mediunidade, né? Que interessante. Tem homem médium e tem mulher médium. Todos nós sabemos disso. Até porque no item 159 de O Livro dos Médiuns, está lá. Todos somos médiuns em maior ou menor grau. Todos nós. Então, Leon Denis está concordando aqui, né, com essa afirmativa. Encontram-se em ambos os sexos excelentes médiuns. É a mulher, entretanto, que parecem outorgadas as mais belas faculdades psíquicas. Daí o eminente papel que lhe está reservado na difusão do novo espiritualismo. Toda vez que eu ler essa expressão novo espiritualismo, Leon Denis está se referindo à doutrina espírita. Então ele diz aqui que o papel de difusão da doutrina tem um caráter eminente, né, destacado no que tange, né, com relação às mulheres. Malgrado as imperfeições inerentes a toda criatura humana, não pode a mulher, para quem a estuda imparcialmente, deixar de ser objeto de surpresa e algumas vezes de admiração. Então, os antropólogos, né, os psicólogos, as pessoas que gostam de estudar o ser humano, a psique, né, diz Leon Denis, admirar-se-ão quando estiverem a estudar as mulheres. Não é unicamente em seus traços pessoais que se realizam em a natureza e na arte os tipos da beleza, da piedade e caridade. No que se refere aos poderes íntimos, a intuição e a adivinhação, sempre foi ela superior ao homem. Entre as filhas de Eva é que obteve a antiguidade as suas célebres videntes e sibilas. Esses maravilhosos poderes, esses dons do alto, a Igreja entendeu na Idade Média aviltar e suprimir, mediante os processos instaurados por feitiçaria. Quantas não foram as mulheres, né? Mortas, queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria, de feitiçaria, porque, na verdade, estavam a exercer naturalmente a sua mediunidade. Hoje, diz Leon Denis, encontram eles sua aplicação porque é sobretudo por intermédio da mulher que se afirma a comunhão com a vida invisível. Quem já teve oportunidade de frequentar grupos espíritas e, mais do que isso, reuniões mediúnicas, pode atestar que a maioria dos frequentadores de grupos espíritas e a maioria dos participantes de reuniões mediúnicas são as mulheres. Mais uma vez, se revela a mulher em sua sublime função de mediadora, que o é
em toda a natureza. Dela provém a vida. Olha aí. É ela a própria fonte desta, a regeneradora da raça humana. E aí vamos fazendo desde já esse paralelo do papel que Leon Denis está a descrever da mulher com o papel da doutrina espírita nas nossas vidas. Regeneradora da raça humana. É ela, a própria fonte da vida, regeneradora da raça humana, que não subsiste e se renova senão por seu amor e seus ternos cuidados. A doutrina espírita também. Por que veio a doutrina espírita? Por amor. Amor de Jesus, amor de Deus. E essa função, diz Leon Denis, preponderante que desempenha no domínio da vida, ainda a vem preencher no domínio da morte. O professor Humberto Vasconcelos, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, ele diz que as mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Quer dizer, nós que somos espíritas sabemos, temos provas de que as mães, não somente nas obras de André Luiz, nós temos como consultar e averiguar que isso é verdade, mas nós outros, no nosso dia a dia, quem já está com a sua mãezinha no plano espiritual, que já desencarnou, quantas vezes não sonha com ela, não sente a presença dela? Então isso é o quê? É a prova do que Leon Denis está falando aqui. Essa função preponderante que desempenha no domínio da vida, ainda a vem preencher no domínio da morte. Ou seja, é a frase que o professor Humberto Vasconcelos cunhou. As mães nunca se ausentam, ainda que mortas. Mas nós sabemos, diz Leon Denis, que a morte e a vida são uma, ou antes, são as duas formas alternadas, os dois aspectos contínuos da existência. Não existe morte. Existe cessação da vida corporal, do corpo de carne. Nós continuamos vivendo em espírito. Continua Leon Denis. Mediadora também é a mulher no domínio das crenças. Olha aí. O papel da mulher na religião, na religiosidade. Sempre serviu de intermediária entre a nova fé que surge e a fé antiga que detinha e vai desaparecendo. Foi o seu papel no passado, nos primeiros tempos do cristianismo, e ainda o é na época presente. Jesus teve muitos seguidores, mas muitas seguidoras. Quantas não foram as mulheres que se tornaram verdadeiras discípulas do Cristo? Quantas não foram buscar Jesus pedindo socorro para seus filhos? Então, isso aqui é uma verdade que Leon Denis está a registrar. E ele continua: o catolicismo não compreendeu a mulher a quem tanto devia. Seus monges e padres, vivendo no celibato, longe da família, não poderiam apreciar o poder e o encanto desse delicado ser, em quem enxergavam antes um perigo. A antiguidade pagã teve sobre nós a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. Suas faculdades se expandiam livremente nos mistérios. Sacerdotisa nos tempos védicos, ao altar doméstico,
intimamente associada no Egito, na Grécia, na Gália, às cerimônias do culto por toda parte, era a mulher objeto de uma iniciação, de um ensino especial, que dela fazia um ser quase divino, a fada protetora, o gênio do lar, a custódia das fontes da vida. E há essa compreensão do papel que a mulher desempenha, nela personificando a natureza, com suas profundas intuições, suas percepções sutis, suas adivinhações misteriosas, é que foi devida à beleza, à força, à grandeza épica das raças grega e céltica. Até hoje nós costumamos dizer, né, que a mulher tem um sexto sentido. O que é isso, meu irmão? É exatamente o que Leon Denis está a dizer. É essa faculdade mediúnica que a mulher tem, naturalmente, espontaneamente, mais desenvolvida do que nos homens. E aí ele destaca, né, que na antiguidade, lá nas civilizações, mesmo pagãs, né, essas mulheres, e tanto que na mitologia grega, né, existem várias deusas. Interessante isso, né? Porque souberam valorizar a mulher, né, colocando dentro da mitologia, lá do panteão, né, do Olimpo, do lugar sagrado, deusas. Então, quer dizer, é o aspecto, né, feminino que está a permear as nossas vidas e sem o qual, na verdade, nós não seríamos nada. Já dizia Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Então, essa coisa de ser grosso, né, grosseiro, deseducado, né, porque aí eu sou homem mesmo, de verdade. Isso aí é uma ignorância, né? É um desconhecimento, né, do que é a verdade, né? Ninguém vai ser menos homem por ser educado, gentil, carinhoso, né? E essas características que geralmente são muito mais desenvolvidas nas mulheres, nós homens temos que conquistar. Se nós queremos ser seres, né, evoluídos, perfeitos, espíritos, né, superiores, puros, nós temos que conquistar isso. Então, sem preconceito, né? Sabendo valorizar, sabendo dar o devido valor, né, que as mulheres muitas vezes exercem com uma facilidade, uma naturalidade, e nós homens temos ainda que aprender. E aí Leon Denis ainda fala aqui, porque tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. É a mulher que desde o berço modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. A importância da mulher, da mãe, né, orientando seu filho ali, desde os primeiros momentos, né? Então, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com a divulgação do conhecimento, né, da cultura, graças à internet, uma mãe zelosa, cuidadosa, que tenha acesso a muitas informações, a muito conhecimento que antigamente era uma coisa menos acessível, né? Somente as que tinham mais condições financeiras, somente as que faziam, né, determinados cursos ou que pertenciam a determinadas famílias. Hoje não. Quase todos nós temos acesso a informações, a conhecimento, a cultura. Então, uma mãe cuidadosa, zelosa, preocupada com o melhor para o seu filho, desde a gestação, ela já pode ir
né? Como nós sabemos que o bebezinho que está ali no ventre da mãe, ele está ouvindo, ele está captando. Então a mãe que já inicia o seu filho numa música mais elevada, mais harmoniosa, né? Uma música clássica. Uma mãe que lê para o seu filho dentro do ventre, né? E, enfim, uma série de atitudes, de comportamentos, de posturas que a mãe gestante já começa a adotar e que vai ter um papel fundamental na vida desse serzinho que está prestes a nascer, né? Que está prestes a encarnar, né? Então, é exatamente o que Leon Denis está a dizer aqui. Tal seja a mulher, tal é o filho. Tal será o homem. Lógico, toda regra tem sua exceção. Mas, se a mãe cumprir com seu papel, pelo menos a semente ficará no nosso subconsciente, nos nossos corações. Num dado momento, nós vamos fazer essa semente brotar, né? Num dado momento das nossas vidas, nós vamos lembrar de tudo isso. E isso, muitas vezes, é um divisor de águas, meus irmãos, na vida do ser encarnado e na vida do espírito, né? Então, diz Leon Denis aqui, até aos 7 anos, o filho permanecia no gineceu sob a direção materna. Antigamente, né, só se ia para a escola, para o colégio, a partir de não sei quantos anos. Mas esse antigamente que eu estou falando é um antigamente mais recente. Mais antigamente ainda, quando nem havia escolas, instituições de ensino educacionais, né, quem era o primeiro professor, o primeiro educador, o primeiro transmissor de conhecimentos? Era a mãe. E, posteriormente, quando os filhos estavam um pouquinho maiores, contratavam-se professores. Tanto que Emmanuel, né, no livro 50 anos depois, como Nestório, escravo grego, né, reencarnação do senador romano Públio Lentulus, ele, com a sua cultura, né, porque a gente não perde nada de uma encarnação para outra, às vezes a gente tem algo, né, algum conhecimento, alguma faculdade, algum potencial limitado, não acessível naquela encarnação, mas a gente não perde. Então, Emmanuel, na condição, na encarnação de Nestório, que era a encarnação seguinte, posterior, a em que ele havia sido o senador romano Públio Lentulus, ele guardava, né, ele permanecia com todo o conhecimento, toda a cultura que ele havia adquirido e desenvolvido na condição de senador romano. E, inclusive, isso impressionou muita gente e foi o motivo pelo qual ele foi comprado como escravo, porque ele se destacava em relação aos demais. E aí ele foi oferecido como presente a Euvídio Lúcio, Alba Lucínia e as duas meninas, né? A Célia Lúcio e Euvídia, as irmãs, né? Justamente com a intenção de ser professor delas. Mas aí elas já estavam grandinhas, né? Já estavam mocinhas. Mas antes disso, antes de chegar nessa fase, qualquer família que tinha condições de contratar um professor, né, de comprar um escravo professor ou de pagar pelos serviços, porque Nestório, embora tenha sido adquirido e dado, né, como presente à família do Euvídio Lúcio e da Alba Lucínia, logo assim ele começou a sua função de professor e era um homem, né, tão
bom, honesto, simples, humilde, puro, gentil, educado, que a família resolveu alforriá-lo, né? Libertá-lo, mas continuando a contratá-lo como professor, devidamente remunerado. Então vejamos também que família, né? Exemplar, que família evoluída, digamos assim, né? Avançada já, porque era permitida a escravidão, era praticada, né? Mas nem todo mundo se sentia bem em ter escravos. Então essa família, né? Elvídio Lúcio, Alba Lucínia, Célia, Elvídia, o ancestral, né? o patrono, o patriarca, né? da família, Neio Lúcio, todos eles tinham essa postura. Era permitido ter escravos? Era. Mas vamos alforriar. Né? Por que mantê-los como escravos? Então isso é uma condição de humanidade, né? Que independe de época. Né? Pode a lei permitir muita coisa bárbara, né? Cruel, imoral, e nós não concordarmos, nós não praticarmos o que a lei está a permitir. Né? Então, esse é um exemplo maravilhoso, está lá no livro 50 anos depois, de autoria do próprio Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, diz aqui Leon Denis, né? Até aos 7 anos, o filho permanecia no gineceu, sob a direção materna. E sabe-se o que foram as mãos gregas, romanas e gaulesas. As mães gregas, romanas e gaulesas. Para desempenhar, porém, tão sagrada missão educativa, era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino. Então, quer dizer, esse preconceito que hoje em dia a gente vê de algumas mulheres em relação à função da mulher no lar, na família, triste, né? Porque esse movimento feminista, que até Leon Denis vai falar aqui, nós já vamos ler, né? Que se deturpou, né? Não sabe valorizar a importância que a mulher tem como mãe na sociedade, na humanidade. Então, a mulher hoje, né, sendo mãe, sendo essa zeladora, né, da família, dos filhos, ela não está valendo menos, né, não tem menos valor, ela não é inferior à mulher de antigamente que se dedicava exclusivamente ou quase que exclusivamente a essa função. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, mais do que nunca hoje nós precisamos dessa mãe, dessa mulher presente no lar para nos educar, né? Muitas vezes não educa só os filhos, não, educa o marido, não é verdade? Quantos homens, né, que eram meio levados, vamos dizer assim, né? Levados, irresponsáveis, né? Descompromissados, malandros, após se casarem com uma mulher digna, com uma mulher, né, de valor, o homem toma jeito. Opa! Aí a gente às vezes encontra, né, um sujeito que era, né, quando jovem, né, mais levado, né, e muitas vezes até nós acompanhamos, participamos lá das levadices e tal, e a gente encontra aquele sujeito casado e transformado. Ou, como disse Leon Denis aqui, regenerado. Ué, fulano, o que houve? Não, agora, né, eu estou casado, minha mulher, tal. Então, olha que papel importante, né, uma mulher honesta, né, zeladora, cumpridora da sua função, né, de mulher, de mãe, de esposa, tem na vida social. Na vida social. Por isso Leon Denis falou,
é a regeneradora, né? O papel de regeneração da humanidade. E é verdade. E é verdade. Então, diz aqui, né, Leon Denis, e sabe-se o que foram as mães gregas, romanas e gaulesas para desempenhar, porém, tão sagrada missão educativa. Olha aí. Era necessária a iniciação no grande mistério da vida e do destino, o conhecimento da lei, das pré-existências e das reencarnações. Nós sabemos que a reencarnação não surgiu com a doutrina espírita. A reencarnação existe desde sempre. E muitas doutrinas, muitas filosofias, muitas religiões sempre a aceitaram. Sempre a aceitaram. Então não é novidade da doutrina espírita a reencarnação. A reencarnação existe. Acreditemos ou não, ela existe. Só que muitas doutrinas, muitas religiões, muitas filosofias sempre a aceitaram, sempre a estudaram, sempre a divulgaram. Porque só essa lei, diz Leon Denis, dá à vida do ser que vai desabrochar sob a égide materna sua significação tão bela e tão comovedora. Essa benéfica influência da mulher iniciada, que irradiava sobre o mundo antigo como uma doce claridade, foi destruída pela lenda bíblica da queda original. Segundo as Escrituras, a mulher é responsável pela proscrição do homem. Ela perde Adão e, com ele, toda a humanidade. Atraiçoa Sansão. Uma passagem do Eclesiastes a declara uma coisa mais amarga que a morte. O casamento mesmo parece um mal. Que os que têm esposas sejam como se não as tivessem, exclama Paulo. Nesse ponto, diz Leon Denis, como em tantos outros, a tradição e o espírito judaico prevaleceram na igreja sobre o modo de entender do Cristo, que foi sempre benévolo, compassivo, afetuoso para com a mulher. Em todas as circunstâncias, a escuda ele com sua proteção, dirige-lhe suas mais tocantes parábolas. Se a mulher não fosse importante, não tivesse valor, Jesus não teria usado a mulher como personagem de muitas de suas parábolas. É verdade ou não é? Por isso, diz Leon Denis, as mulheres reconhecidas lhe formam uma espécie de cortejo. Muitas o acompanharão até a morte. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para o segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter. A situação da mulher na civilização contemporânea é difícil, não raro dolorosa. Nem sempre a mulher tem por si os usos e as leis. 1000 perigos a cercam. Se ela fraqueja, se sucumbe, raramente se lhe estende mão amiga. A corrupção dos costumes fez da mulher a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio. Tal é a sorte de grande número de pobres criaturas em nossas sociedades opulentas. Uma reação, porém, diz Leon Denis, já vai se operando. Sob a denominação de feminismo, um certo movimento se acentua legítimo em seu princípio, exagerado, entretanto, em seus intuitos. Porque, ao lado de justas reivindicações, enuncia propósitos que fariam da mulher não mais mulher, mas cópia, paródia do homem. E é exatamente isso que nós estamos vendo nesse feminismo de hoje. Leon Denis, já no final do século XIX, início do século XX,
já havia percebido. O que não diria ele se visse o feminismo de hoje, né? Então, não torna a mulher mais mulher, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, cópia, paródia do homem. A paródia, como nós sabemos, é aquela versão satírica, né, caricatural de algo que era o original, né, de algo que era o belo, o bom, o perfeito. Né? Então, a música, a canção paródia, faz, né, uma versão da música da canção original com alguma sátira, né? A caricatura é a mesma coisa, né? Pega-se a imagem de alguém e exagera-se, né? Acentua-se algum traço fisionômico, né? Que fará com que aquele desenho, aquela imagem fique meio, né, engraçado, grotesco. Né? Então, olha o que Leon Denis está a dizer, né? O movimento feminista, já na época, estava pretendendo transformar a mulher não em mais mulher, mas em cópia paródia do homem. Sério, hein? Vamos continuar aqui. O movimento feminista desconhece o verdadeiro papel da mulher e tende a transviá-la do destino que lhe está natural e normalmente traçado. O homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares. E aí nós vamos fazer uma referência aqui, né, uma indicação de que consultem, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, quando fala lá no capítulo da lei de igualdade. Kardec faz diversas perguntas sobre a questão da igualdade entre o homem e a mulher, a igualdade dos sexos, funções do homem e da mulher, e tem tudo a ver com o que Leon Denis está a dizer aqui. No ponto de vista da ação social, são equivalentes e inseparáveis. Então, tem funções, diz ele, diferentes, mas complementares. Então, dizer que a gente não precisa de mulher é uma mentira, é uma ignorância. E as mulheres dizerem que não precisam dos homens também é uma mentira, é uma inverdade e uma ignorância. Se não fosse necessário, Deus não teria criado o homem e a mulher. Né? Então, continuando, o moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-a sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. De novo, Leon Denis destaca. Faz mais, reintegra-a em sua missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do espaço. Olha que maravilha, meus irmãos. Tudo naturalmente, espontaneamente feito pelas mulheres. Quantas mulheres há que não são espíritas e têm mediunidade e aceitam mediunidade onírica, premonição, intuição. Né? Quantos homens que sabem valorizar as mulheres, suas esposas, suas mães, não vão pedir conselhos a elas quando estão para empreender algo, né? Um negócio, realizar um determinado serviço, uma determinada obra. Então, consultam suas mães, suas esposas, suas irmãs, muitas vezes,
quiçá suas filhas, né? Então, sabendo valorizar as mulheres. E aí termina Leon Denis. A grande sensibilidade da mulher a constitui o médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os altos ensinos dos espíritos celestes. Na aplicação de suas faculdades encontra ela profundas alegrias. Olha aí. E uma fonte viva de consolações. A afeição religiosa do espiritismo a atrai e lhe satisfaz as aspirações do coração, as necessidades de ternura que se estendem para além do túmulo aos entes desaparecidos. O perigo para ela, como para o homem, está no orgulho dos poderes adquiridos, na suscetibilidade exagerada. O ciúme, suscitando rivalidades entre médiuns, torna-se muitas vezes motivo de desagregação para os grupos. Daí a necessidade de desenvolver na mulher, ao mesmo tempo que os poderes intuitivos, suas admiráveis qualidades morais. O esquecimento de si mesmo, o júbilo do sacrifício. Numa palavra, o sentimento dos deveres e das responsabilidades inerentes à sua missão mediatriz. Então, meus irmãos, que texto maravilhoso de valorização, de exaltação da mulher. E aí, como não associar todas essas características, todas essas missões da mulher, da mãe, com a doutrina espírita? Comecemos até pelo aspecto da gestação. A doutrina espírita também passou por uma gestação. Kardec, com seu cuidado, com seu zelo, antes de lançar o Livro dos Espíritos, fez o quê? Fez a doutrina passar por um período de gestação. Organizando, né? Lendo e separando todas aquelas perguntas dos cadernos que lhe foram enviados, né? Submeteu ao controle universal, né? Isso tudo não é um período gestacional? E aí, quando ele estava, né, digamos, quando a doutrina estava a termo, né, estava já no período certo de nascer, nasceu, né? Veio à luz, né? Então, vejamos quantas semelhanças. E aí, a doutrina é essa mãe maravilhosa que nos consola, que nos explica os porquês da vida, que nos orienta, que faz com que nós, né, exerçamos o autoconhecimento, que nós caiamos em nós mesmos, né? Que nós queiramos estudar. A mãe não faz tudo isso, né? Que quando nós nos aborrecemos, nos decepcionamos, né? Quebramos a cara, nos machucamos, nos magoamos. Quantas vezes a doutrina tem aquela página, aquela mensagem de um livro, ou numa reunião mediúnica, né? Numa manifestação mediúnica, o Espírito vem e nos dá aquela consolação. Num sonho, né, que é o desdobramento, muitas vezes, a mediunidade onírica, não é mesmo? Olha a função aí, né, educadora, consoladora, orientadora da doutrina espírita, esclarecedora. Mãe, estou com uma dúvida aqui em relação a isso. Não, faz isso, faz dessa forma e tal. A doutrina espírita faz isso conosco, né? A doutrina espírita deixou uma máxima, né, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências.
Qual não é a mãe que não chega para o filho e diz: meu filho, você precisa corrigir isso, né? Você precisa se esforçar mais. É verdade ou não é, meus irmãos? Então, para concluir, né, a nossa reflexão de hoje, no livro Os Dois Maiores Amores, de Espíritos Diversos, no prefácio, e psicografado por Chico Xavier, né? No prefácio, Emmanuel, ele diz o seguinte: leitor amigo, aqui neste volume despretensioso, registramos os dois maiores amores com que somos sustentados na Terra. Dedicações que recebemos, muitas vezes, até mesmo sem perceber, e que nem por isso deixam de ser as fontes de amparo que nos acalentam a vida. Desejando assinalar o nosso respeito e a nossa gratidão por semelhantes bênçãos, nós, os amigos da vida espiritual, te oferecemos estas páginas em que estampamos o nosso carinho e reverência. Acreditamos não precisar estender maiores comentários, porquanto esses são os dois apoios máximos que nos tutelam a existência no mundo: o amor de Jesus e o amor de nossas mães. Emmanuel, Uberaba, 15 de maio de 1983. E para terminar, eu vou ler um poema de Maria Dolores, que está no livro Mãe. Esse livro, inclusive, meus irmãos, é um livro maravilhoso, Mãe, Antologia Mediúnica de Espíritos Diversos, tem à venda na livraria do Grupo Espírita Beneficente Dr. Herman. Quem quiser, né, pode adquirir, e amanhã, né, a partir das 17 horas, estará aberto, funcionando. Quem quiser ainda presentear sua mãe com uma obra maravilhosa como essa, pode ir lá, né, que nós temos algumas unidades disponíveis. Então, poema de Maria Dolores intitulado Mãe, Deus te abençoe. Quero, mãezinha, agradecer-te em festa por tudo que me dás ao coração. Entretecer-te uma canção modesta, mas todo esforço é vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer na essência toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna. Deus acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que defina o sol quando aparece, lírio quando nasce. Falar de ti, mostrar-te, isso seria como explicar da terra, olhando à altura, a doce maravilha de uma estrela a guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento que em meu peito humilde se extravasa. Rogando ao céu te envolvo em rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida como flor de teu sonho. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes, tantas, quantas foram, não sei. Deus te enalteça, a fonte de ternura, que nunca se enodoa e nem se cansa, pelo cuidado com que restauras ante o dom do trabalho e a força da esperança. Perdoa se te oferto unicamente, na minha devoção de todo dia, o meu ramo de flores orvalhadas nas lágrimas que choro de alegria. Com júbilos divinos, mãe querida, que a celeste bondade se coroe por tudo que nos dá nos caminhos da vida. Deus te exalte e abençoe. Maria Dolores. Fica aí a nossa mensagem para o Dia das Mães de 2024 e que todos nós tenhamos amanhã um domingo com as nossas mães encarnadas ou desencarnadas.
com as nossas mães encarnadas nessa vida, que estão aqui, mas com as desencarnadas das outras vidas também, das outras encarnações, né? E que elas recebam o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, e que Deus as abençoe. Então vamos fazer a nossa prece final, que Deus possa conceder todas as bênçãos às nossas mães, que todos os espíritos encarregados, trabalhadores da doutrina espírita, também recebam a nossa gratidão por esse aspecto maternal da doutrina, que nos consola, que nos orienta, que cumpre com todas as funções que as nossas mães têm cumprido ao longo da nossa trajetória. E que sem elas, as mães, e agora, com a doutrina espírita, com essa bênção que nós recebemos nessa encarnação em que nós somos espíritos, que nós possamos valorizar as mães, a doutrina, aproveitar tudo o que elas fizeram, fazem e farão por nós, e que cada uma delas receba a nossa gratidão, o nosso afeto com as bênçãos de Deus. Que Deus permita que nós encerremos, então, a nossa reflexão de hoje, e amanhã, para todos, um feliz Dia das Mães. Muito obrigado pela sua atenção, bom final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Fiquem com Deus.